Existem lugares que, apesar de parecerem muito comuns, são marcados por um passado horrível. Marcas profundas que se recusam a sair. Hoje, aqui no Contos da Fogueira, nós vamos explorar alguns desses lugares onde o mistério encontra o sobrenatural e o terror ganha vida. Você acha que esse tipo de coisa só acontece nos filmes? Estaria bem enganado. Nosso Brasil é repleto de lugares como esses e histórias aterrorizantes, e hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouco nesses. Mas antes de começar, você já sabe, né? Nós estamos trazendo conteúdos como esse toda semana. Então, se você gosta dos nossos vídeos, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais delongas, vamos lá! Localizado no coração da Amazônia, o Teatro Amazonas é uma joia cultural do Brasil. Inaugurado em 1896, sua grandiosidade reflete os áureos tempos da borracha. Mas por trás dessa beleza imponente, escondem-se histórias que desafiam até os mais corajosos. Dizem por lá que os espíritos dos antigos atores simplesmente se recusam a deixar o local. E segundo o povo, eles são até brincalhões e gostam de brincar com o medo dos visitantes. Funcionários relatam que objetos se movem sozinhos. Portas batem sem que ninguém esteja por perto e alguns sussurros e gritos acontecem nos corredores. Às vezes, instrumentos musicais começam a tocar sem que tenha ninguém por perto. Mas isso é só o começo, afinal, não são apenas histórias de objetos amaldiçoados que existem no Teatro Amazonas. Há quem diga que já viu figuras dançando no palco, figuras essas que desaparecem quando você tenta chegar perto. Os funcionários e visitantes também contam que o clima muda muito durante a noite. Uma sensação esmagadora de estar sendo observado e de nunca estar sozinho. Existem histórias, inclusive, de pessoas que pediram demissão do teatro por serem incapazes de lidar com essas sensações de parecer que estarem sendo observadas o tempo todo. Um lugar onde o passado insiste em se manifestar. Agora você deve estar se perguntando como essas aparições se manifestam, afinal, o que seriam esses espíritos, atores antigos e coisas assustadoras? Bom, nós vamos entrar mais a fundo em algumas histórias a partir de agora. A nossa primeira história é O Homem de Preto, relatada por Mércia Salles, uma bombeira do Teatro Amazonas. Segundo ela, no dia que o ex-governador do Amazonas foi enterrado, um homem de preto com trajes elegantes foi visto no teatro. Mesmo, é claro, que não houvesse nenhum espetáculo em curso ou qualquer funcionário que estivesse utilizando aquela roupa. E apesar de averiguar aquela situação, toda a equipe de Mércia não encontrou ninguém além dos funcionários que estavam devidamente escalados e que deveriam estar nos seus locais de trabalho. Só o pessoal da segurança, dos bombeiros e da limpeza, ninguém mais. Só que mais tarde, ao fazer a sua ronda, algo estranho aconteceu. Segundo a bombeira, não apenas ela e o seu amigo que estava de plantão também ficaram surpresos, mas também o pessoal da limpeza. Ambos os grupos avistaram o mesmo homem de novo em lados opostos e quando se aproximaram, ele não estava mais lá. Raimundo Nonato Pereira é um dos servidores mais antigos do Teatro Amazonas. Tem mais de 50 anos de experiência na mesma profissão. E ele já trabalhou em quase todos os cargos disponíveis. Já foi pedreiro, bilheteiro, assistente técnico e assistente de segurança, entre outros. E isso, é claro, fez com que ao longo desses 50 anos ele acumulasse uma série de histórias, uma mais interessante do que a outra. Inicialmente, é claro que ele estava meio cético com essas histórias, inclusive ele brincava com seus colegas de trabalho que um dia ele mesmo seria um fantasma do teatro que iria puxar a orelha dos outros quando fizessem algo de errado. Só que em um tom mais sério, ele lembra de uma história que aconteceu com ele certa vez. Certo dia, tarde da noite, quando estava em sua sala, ele avista de longe uma criança vestindo-a toda de branco. Num primeiro momento, até num estado de choque, ele ficou apenas olhando, mas ela não passou pelo portão. Surpreendido, ele correu atrás da criança e também chamou outros colegas para que pudessem ajudar a menina. Simplesmente para nunca mais encontrar ela, não importa o quanto eles procurassem, esse fantasma, essa menina, nunca mais foi vista. Agora imagina só se você estivesse bem tranquilo lá no Teatro Amazonas, trabalhando tarde da noite e de repente o piano começa a tocar sozinho. Essa é a história que conta Matheus Rodrigues, um ex-estagiário do teatro.
Ele conta que há um tempo atrás existia um piano que ficava no palco, bem normal para um teatro. O teatro em si ficava fechado na segunda-feira e ficavam apenas 1 ou 2, 3 funcionários no máximo para manutenção mesmo. Mas certo dia, em uma segunda-feira, esse piano começou a tocar. O primeiro a perceber foi um segurança que estava fazendo a sua ronda e ouviu o som. Pouco depois, um dos funcionários do administrativo também ouviu e desceu para ver qual era a situação. Só que não deu nem tempo dele chegar até o piano porque encontrou com esse mesmo segurança correndo desesperado, tão assustado que ele não conseguia nem falar o que estava acontecendo. Só que ao chegar no palco, obviamente, o som já tinha parado. E por fim existia uma outra figura masculina que também assombrava o teatro. Essa história é contada por Heloísa Mascarenhas, ex-guia do Teatro Amazonas. Conta ela que em 2018 trabalhava como guia no Teatro Amazonas e tinha um colega dela que ficava sempre falando que via um fantasma no banheiro masculino do térreo. Ele o descrevia como um rapaz de cartola, bigode e roupas estilo século XX. Até aí, tudo bem, o teatro já é cheio de histórias por si só e ela não dava muita bola. Apesar desse amigo da Heloísa insistir muito que ele via esse fantasma, ninguém dava muita atenção para isso, achava que ele estava brincando ou coisa do tipo. Até que um dia, um visitante, que já tinha feito toda a visita guiada, pediu para voltar para ir no banheiro rapidinho antes de ir embora. Menos de um minuto depois, ele voltou meio ofegante, meio preocupado, sabe aquele comportamento típico de quem levou um susto enorme. Quando perguntaram para ele o que aconteceu, adivinha o que ele relatou, o que ele viu no banheiro? Um rapaz de cartola, bigode, trajes estilo século XX. Exatamente do mesmo jeito que o amigo dela vivia descrevendo. Quer você acredite ou não, o Teatro Amazonas é repleto de histórias de fantasmas e coisas horríveis que nem mesmo os mais corajosos teriam a audácia de desafiar. Mas e você, o que acha desse teatro? Você é de Manaus, é do Amazonas, teve alguma experiência pessoal com esse lugar? Conta aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Em Salvador, na Bahia, o mercado modelo é conhecido pela sua energia intensa e vibrante, assim como a sua infinidade de produtos. Mas o que poucos sabem é que por debaixo de toda essa agitação existe um subsolo com um passado aterrorizante, histórias de sofrimento e assombração. Dizem que os túneis do subsolo daquele mercado foram utilizados no período colonial para armazenar escravos. Funcionários e visitantes também relatam ouvir sons inexplicáveis, gritos abafados, pedidos de socorro e estralos de chicote podem ser ouvidos por aquelas paredes, como se o sofrimento dessas almas ainda estivesse preso por lá. Mas não são apenas os sons que aterrorizam as pessoas que ousam descer até lá. Muitos juram ter visto vultos que se movem entre os túneis, sombras que parecem te observar, mas desaparecem quando você chega perto. E à noite, as coisas só pioram. Dizem que os corredores ficam ainda mais gelados e que os gritos ficam ainda mais claros. Sons de correntes sendo arrastadas, chicotes estralando e acertando carne, e até choros de dor podem ser ouvidos. Cabe lembrar aqui que o mercado modelo foi atingido por incêndios pelo menos 3 ou 4 vezes ao longo da sua existência, até ser reformado em 1984. Será que isso é um reflexo de todas as torturas que poderiam ter acontecido ali? Dizem que os escravos recém-chegados da África eram armazenados naqueles subsolos que, uma vez, foram utilizados como uma adega para guardar bebidas e hoje abrigavam esses escravos. E eles ficavam ali, aguardando para serem leiloados. Como a água do mar inundava o local constantemente, muitos morreram afogados. De fato, esses lugares com uma história tão pesada tendem a se manifestar de uma maneira muito mais forte. Não seria a primeira vez que nós temos lugares com energias negativas muito grandes, locais que abrigavam escravos ou que existiram muitas mortes nesse mesmo local concentrado, que tem histórias muito parecidas com essas. Gritos de dor, sussurros, correntes, chicotes, todos esses parece que presos nas paredes, como se eles quisessem conversar com a gente. Pessoas que morreram com muita dor e sofrimento apenas buscando a paz. Enquanto você pensa, a gente vai para o nosso terceiro e último local desse vídeo.
Na zona sul do Rio de Janeiro, um pequeno castelo guarda uma das histórias mais sombrias do Brasil. O Castelinho do Flamengo, com sua arquitetura peculiar, é muito mais do que apenas um ponto turístico. Ele é palco de uma lenda arrepiante que ainda ecoa pelos seus corredores. A história tem início no século XX, quando o castelo foi projetado por um arquiteto italiano. Anos depois, foi vendido para a família de Maria de Lourdes. Na época, Maria era apenas uma criança, mas sua vida tomaria um rumo trágico depois de perder os seus pais em um acidente de carro bem na frente do castelo. Órfã e sem parentes vivos, Maria foi entregue aos cuidados de um tutor. Mas ao invés de encontrar proteção, ela encontrou crueldade. O tutor roubou a sua herança, a torturou e a prendeu no castelo, onde ela ficou isolada por tanto tempo que, num ato de desespero, se jogou pela janela, se encontrando diretamente com a morte. Dizem que aquele dia o espírito de Maria nunca mais deixou o castelo. Visitantes e funcionários relatam ouvir passos leves nos corredores, risadas infantis que parecem surgir do nada e vozes que vêm das paredes. E não só isso, muitos relatam que objetos no castelinho se movem sozinhos. Um relógio sempre trava às 3 da manhã, não importa o quanto ele seja arrumado. As cadeiras mudam completamente de lugar. As portas batem com força, mesmo quando não há nenhum vento. Durante a noite, o castelinho parece que ganha vida. Alguns visitantes, inclusive, relatam sentir uma presença muito próxima, como se alguém estivesse sussurrando nas orelhas deles. Há quem diga que Maria ainda vaga pelos corredores, presa entre a dor e o desespero do seu trágico destino. O Castelinho do Flamengo é um lugar onde o passado encontra o sobrenatural. E entre mistérios e tragédias, ele continua a assustar e a fascinar muitas pessoas por aí. E você teria coragem de passar uma noite lá, mesmo sabendo que Maria poderia estar bem perto, te observando? Acho que ao longo desse vídeo deu pra ver que o nosso Brasil tem muito mais histórias de terror do que você talvez nunca tenha imaginado. Esses, é claro, são apenas alguns dos lugares que carregam uma energia trágica e são capazes de manifestar essas assombrações. Você já tinha ouvido falar de algum deles? Ou 2? Ou 3? Conta aqui pra mim, vamos conversar um pouquinho. E já que você vai estar lá embaixo, também me sugere algum outro lugar que você gostaria que eu cobrisse por aqui. Afinal, histórias como essas não faltam. E é claro, se você gostou desse vídeo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!